época de Moisés, eles esperavam alguma manifestação espiritual. É bem verdade que a única falada, né, na própria Bíblia é o retorno de um Messias, a volta de um Messias, alguém que viria. Na época de Moisés, eles estavam esperando o libertador. Mas não é só isso. Todos os estudiosos, alquimistas, eles esperam uma manifestação espiritual. E quando Moisés começa o trabalho dele, que é quando ele volta do deserto, né? Depois que ele é expulso do Egito, ele é rechaçado por todos os dois povos, tanto pelos egípcios, porque descobriram que ele era judeu, tanto pelo povo também judeu, porque não confiava nele, porque ele foi criado pelos egípcios, e jamais imaginaram que era Moisés que iria trazer essa manifestação espiritual da época. Por que é que eles ficavam assim? Está vindo, está chegando, está na hora. Eram exatamente os sinais nos céus. Não é? Exatamente os sinais nos céus que aconteciam. E naquela época eles não tinham, né, as máquinas que tem hoje, que falam é o cometa Halley, é o cometa Atlas, não é? É superlua, é lua azul. Eles não tinham essa tecnologia, vamos dizer assim, mas eles viam esses sinais nos céus, a lua vermelha, a lua de sangue, como a gente teve aqui, acho que ano passado, não é, atrasado. Eles olhavam para o céu e viam, não é? Muito mais até do que nós conseguimos a olho nu ver hoje, em função da luz elétrica, não é? Que a gente não vê nem as estrelas, quanto mais. Outra coisa é depender de onde a gente esteja, né? Tanto a poluição quanto as estrelas, enfim. E hoje as pessoas olham para baixo, para o celular, né? Não olham mais para o céu também. Mas pela tecnologia a gente é informado, não é? Desses fenômenos que estão acontecendo. Então essa mesma coisa acontecia na época de Moisés. E é por isso que eles estavam esperando uma manifestação espiritual. Volto a repetir, não só um Messias. Tinha muita gente que não estava esperando um Messias, estava esperando uma manifestação, uma mudança, não é? Uma mudança na consciência espiritual da humanidade. E Moisés não foi reconhecido, mas não foi mesmo, não é? Você estudar a história de Moisés, você vai ver que foi uma luta, assim, imensa. Por quê? Porque as religiões, quando viam esse afã do povo, né, essa vontade, essa expectativa, imediatamente as religiões já apresentavam os seus messias, muitas vezes o poder político também, não é? Um rei ou um faraó, é o rei não sei das quantas, é o rei da Pérsia, é não sei quem, não é? E Moisés, na época, passou completamente despercebido, embora o grande trabalho que ele realizou, entendeu? Ele ficou conhecido, né? Um patriarca, um cara que libertou os escravos e tal, mas ninguém reconheceu nele uma manifestação espiritual. E, naturalmente, as religiões e a política jamais vão apoiar, dizendo, não, foi uma manifestação espiritual. Por quê? Porque a manifestação espiritual de Moisés trouxe leis espirituais de não matar, não injuriar, não caluniar, que até hoje eu acredito que não chegou ainda a nós. A gente pode saber isso de cor, né? Mas quando a gente vê fake news, pessoas acreditando em fake news, pessoas passando fofoca para frente, a mentira, as dores que muita gente tem em função de mentira, em função de omissão. Eu sempre que estou conversando com meus amigos, eu digo, isso é uma bobagem tão grande. Nós não chegamos nem na época mosaica ainda. Por quê? Porque, de fato, não introduzimos essas mensagens. Se já tivéssemos introduzido essa mensagem, a mentira seria menor, o fake news seria menor, a ignorância seria menor. Não é verdade? Então, 2000 anos depois, voltam os sinais nos céus.
não é? Inclusive tem uma muito falada na Bíblia, que são dos reis magos, que estão estudando ali. Magos, naquela época, eram matemáticos, alquimistas, astrólogos, médicos, que tinham muito conhecimento, tinham histórias de muitas vitórias no campo da saúde, no campo da matemática, no campo da astrologia, recebiam o título de mago, que depois a religião quis encostar isso aí, magia, não é? Magia negra, que não tem nada a ver. A palavra mago não é associada à magia, parece, né? Mago, magia ou bruxaria, mas não é, nunca foi. Não é? Isso é uma distorção do pensamento, do poder, para afastar as pessoas dos estudos dos magos. Então tá lá, ele viu essa famosa estrela de Belém e tal. Então era um período também onde se esperava uma manifestação espiritual, exatamente pelas mesmas coisas do período de Moisés, né? Os tais sinais no céu, as luzes que cruzavam, e aquela expectativa de alguns de estar vindo aí um Messias, né? Alguém que ia chegar e ia trazer uma mensagem, que também Jesus não foi reconhecido. Acredito que até os dias de hoje, embora a gente se ligue muito no Jesus crucificado da Igreja Católica, poucos sabem o Sermão da Montanha, né? Poucos se interessam pela energia do amor universal, da qual Jesus falou. Ele fala: eu vim para cumprir a lei de Moisés, porque até hoje vocês não entenderam o amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não matar, não injuriar, não caluniar, né? Então eu vim para cumprir a lei de Moisés, fazer vocês entenderem o quanto que isso é importante para a evolução espiritual. Isso está na Bíblia, não é? Enfim, eu acredito, inclusive, que talvez nos próximos séculos essas coisas vão ser retiradas também, como muita coisa foi retirada da Bíblia. A carta, por exemplo, que Pilatos escreve a Tibério, na entrevista que ele teve com Jesus, que já esteve na Bíblia e foi retirada dela, não é? Então é possível que alguns textos também venham a ser retirados futuramente, que vai vendo que a humanidade está um pouquinho esperta. Então eles vão lá e subtraem, não é? Algumas coisas, para não ver coisas ali para questionar. Então nessa época tinha também os sinais nos céus, e mais uma vez a manifestação espiritual, que foi a vinda de Jesus, inclusive a vinda de Jesus, ele também não foi reconhecido por ninguém. Por quê? Porque o poder político, o poder religioso apresentava os seus messias, e as pessoas acreditavam. Embora tinha a história de Moisés, que não nasceu, né, de religião nenhuma, mas as pessoas, elas acabam sendo facilmente manipuladas pelo pensamento religioso, não é? A manipulação é muito forte, está em novela, está em tudo, e isso dificulta muitas vezes as pessoas questionarem. Então Jesus também foi outra manifestação espiritual, que apesar de ter vindo junto com todos os sinais no céu, também não foi reconhecido pelo povo. E se a gente for realmente ter um nível de consciência mais apurado, se a gente já está pronto para dar um passo, um dado de realidade, a gente vê que até os dias de hoje também, não só Moisés, como Jesus também, não é? Onde que a gente aprendeu a amar o próximo como a ti mesmo, onde a gente aprendeu a perdoar, só a gente abrir a janela e olhar para o mundo, não é? E também a si mesmo. Na época de Moisés, naquele período lá, teve um número de ascensão de 800 pessoas, né? Um número alto para o número da população da época. Na época de Jesus, teve 8 mil almas que ascenderam, né? Que ao ouvi-lo foram tocadas e ascenderam. E espera-se que nesse período, com essa população toda que está aí, chegue-se ao número de 144 mil, para a gente poder ver mesmo, né, que praticar
os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de um Jesus, é uma coisa muito difícil para a humanidade. Não é? As pessoas têm muita dificuldade, a busca pelo lucro, a competitividade, o desinteresse é muito grande. Não é? Salvo alguns, a grande, quando a gente fala do mundo. Não estou falando de mim, nem de você, estou falando do mundo, não é?